Amém, varão. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. A igreja do Avivamento. Almas, servos, famílias, caras, ganhados, solidários, circular e Vou pedir mais uma vez que você faça essa declaração profética. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. A igreja do Avivamento. almas, servos, famílias, caras, ganhados, solidários, circular e Amém. Nós iremos, amém? Que essa seja uma declaração profética no seu coração. Que não sejam somente palavras, mas que sejam ações. Amém, irmãos? Amém, queridos? Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Josué capítulo 6, verso 20. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. O pastor Bosco há mais de um mês convocou para estar aqui, né? E sempre que nós somos convidados, nosso coração se alegra por poder fazer parte, né? E compartilhar a palavra do Senhor, amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Josué 6:20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, e cada qual entre de si, e tomaram a cidade. Amém? Amém, irmãos? Queridos, se eu for dar um título a essa mensagem, seria o som do silêncio. O som do silêncio. O interessante é que o grito, um grito de uma vitória, ele anuncia algo momentâneo. Algo que nós ganhamos, conquistamos, vencemos. Tem pessoas que se alegram, tem pessoas que gritam. E o grito, ele emite um som momentâneo. Mas existe um som no silêncio que reverbera muito mais do que um grito. É a obediência. Obediência. E a pergunta é, qual é o som que nós estamos ouvindo nesse tempo? O interessante, irmãos, é que Josué ele foi chamado para assumir o lugar de Moisés logo após a sua morte. Ele foi convidado a assumir, e o Senhor disse a ele no capítulo 1, dizendo assim, todo lugar que tu pisar, a planta dos teus pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. E assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Há uma promessa, irmãos, que acompanha aquele que é fiel e obediente. Josué, ele se espelhava no seu líder. Josué, ele olhava e acompanhava, não somente olhava, mas estava em vários momentos. Em vários momentos, Josué, ele também estava com o seu líder, no Monte Sinai, no tabernáculo, na edificação, na construção. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Josué estava com Moisés em muitos momentos. Êxodo 24:13 vai dizer que levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Olha só, o discípulo acompanhando o líder. Êxodo 32, verso 15 vai dizer que virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus, e também as escrituras era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, eles estavam no monte, mas o povo estava ali a jubilar, por conta que estavam adorando outros deuses.
Mas o texto apresenta que Josué estava com Moisés também nesse momento. O interessante, irmãos, é que Josué ele estava sempre no meio, estava sempre envolvido com a presença de Deus. Ele estava a acompanhar, ele estava, sendo direcionado por aquele que era o seu líder. E muitos ensinamentos ele adquiriu, recebeu. Antes mesmo de chegarmos a esse verso 20, a qual nós lemos, irmãos, nós podemos ver a trajetória desse homem, desse jovem que se entregou, que gastou a sua vida por amor a ele, por obediência a ele. E antes mesmo de conquistar, ele fez semelhante àquilo que ele vivenciou em Números capítulo 13, que foi enviado como espia, e agora ele também envia os espias a Jericó para conhecer, para saber aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando os espias chegam à cidade, ao que diante de grandes muralhas, o coração daquele povo já estava esmurecido, já estava cansado, já estava vencido. A Bíblia fala disso lá em Josué capítulo 2, verso 11, que o coração daquele povo ali já estava internamente, desfalecido, já haviam perdido o ânimo. Por quê? Porque eles sabiam que quem estava ao redor daquela cidade ali era o povo de Deus, aquele a qual servia o Senhor dos Senhores. No íntimo do coração daquele povo, eles já estavam derrotados. Por quê? Porque era o Senhor, irmãos, que estava a pelejar por eles. Mas antes mesmo, irmão, de conquistar aquela terra, Josué ele tinha convicção de que antes da vitória é necessária uma preparação. Preparação essa, irmãos, que no capítulo 3, o Senhor vai dizer a eles assim, disse Josué ao povo, santificai-vos. Josué diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grande coisa no meio de nós, farás uma grande obra. Não somente direcionou o povo a se santificar, mas também pediu ao povo que houvesse um entendimento de que a presença precisa conduzir a vida deles. No capítulo 3, verso 4 vai dizer que ele diz, olha, deixa a arca aí a uma distância de 2.000 côvados, e observa e acompanha ela. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que eu e você, nós precisamos nos santificar, nós precisamos seguir a presença, a arca representa a presença de Deus. E nós precisamos ser conduzidos pela presença, e não pela vontade do nosso coração, porque enganoso é o coração. E nós precisamos sermos conduzidos por ela. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Josué ensina o povo a observar a arca, e a arca ela tem que ser seguida. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, que quando os sacerdotes que estavam posicionados, porque eu e você como sacerdote, irmãos, precisamos estar posicionados. E os sacerdotes precisavam estar posicionados, irmãos. Porque quando eles estavam conduzindo a arca, a Bíblia vai dizer que aos seus pés, ao os tocarem no Jordão, o Jordão se abre. Quando eu e você nós estamos posicionados, irmãos, coisas, sobrenaturais podem acontecer. O impossível pode acontecer porque nós servimos ao Deus do impossível. A Bíblia também vai dizer, irmãos, que esse mesmo discípulo chamado Josué, ele faz um momento de consagração, de separação, aonde aqueles homens ali, eles são ali agora aliançados com o Senhor. Josué capítulo 5 vai falar sobre isso. Ele faz facas de pedra, faz a circuncisão, ou seja, o povo a qual tinham saído do Egito há aproximadamente 40 anos, muitos já tinham morrido, muitos não estavam aliançados, e era necessário fazer uma aliança. Para quê? Para que houvesse uma preparação. Porque antes da vitória, irmãos, é necessário uma preparação. Santidade, ser conduzido pela presença, estar posicionado e aliançado. Para quê? Para que eu e você, irmãos, venhamos conquistar aquilo que é necessário, porque o Senhor, Ele tem direção para a minha vida e para a sua vida. Mas essa direção, ela acontece quando? Quando nós, irmãos, nós estamos em intimidade com Ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Josué capítulo 6, verso 2, então disse o Senhor a Josué,
olha, eu tenho dado. Olha só, irmãos, a direção. Disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus homens valorosos. A direção, irmãos, vai vir quando há um posicionamento. E Deus, ele tem uma direção para a minha vida e para a sua vida. Deus, ele tem uma direção para a sua casa, para a sua família. Mas haverá momentos, irmãos, que eu e você, nós só iremos receber a direção quando estivermos em silêncio. Vai ter coisas que Deus, ele vai manifestar, irmãos, a sua glória em meio a um mover, em meio a um tremer das montanhas. Vai ter momento que o Senhor, ele vai responder com fogo. Mas vai ter momentos que o Senhor, ele vai nos direcionar a uma caminhada em silêncio. Para quê? Para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido, que ainda é possível eu e você vivermos o extraordinário de Deus nesses dias. É possível. Porque a obediência à voz de Deus, irmãos, nos leva a ouvir o som da vitória. Amém? Amém, irmãos? Agora, o som do silêncio, irmãos, ele é mais poderoso do que o grito da vitória. O som do silêncio, ele é mais poderoso do que o grito da vitória. Agora, primeira verdade que eu gostaria de comunicar aos irmãos. Ouvir a instrução, irmãos, nos direciona ao cumprimento do propósito. A conquista de Jericó. Qual é a conquista que você está almejando? O que você tem almejado e colocado diante de Deus que precisa conquistar? A conquista a qual eu me refiro, irmãos, não é somente uma conquista de um novo emprego. Esforça-te que eu te ajudarei. Estuda, te capacita, o Senhor vai te dar graça. As portas vão se abrir. A conquista que eu estou falando aqui não é a conquista de uma troca de um carro novo. Não, isso aí é consequência do seu esforço, do seu trabalho. Colocando Deus primeiramente acima de todas as coisas, Deus vai te honrar. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de uma conquista que não está ao alcance das suas mãos. É uma conquista que não está ao alcance daquilo que você pode realizar, mas é uma conquista de que somente o Senhor pode manifestar. A Bíblia nos ensina, irmãos, do capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, que ouvir a instrução, ela vai nos direcionar ao cumprimento. A Bíblia vai dizer aqui no verso 1, irmãos, que Jericó, ela estava totalmente, rigorosamente fechada. Ela estava totalmente sitiada, ela estava totalmente, envolvida com um exército dos filhos de Israel. E a Bíblia vai dizer que ninguém entrava e ninguém saía, irmãos. Jericó estava totalmente cercado, os seus muros, as suas muralhas de mais de 600 metros de comprimento, de mais de 5 metros de altura, de mais de 2 metros de largura. Estava protegendo um povo que interiormente já estava vencido. Havia uma resistência. Havia algo que precisava ser conquistado. Mas o coração daquele povo já estava entregue. Mas eles estavam ainda sendo protegidos, irmãos, simplesmente por uma muralha. Simplesmente por aquilo que um dia foi construído. Verdade. Mas o que acontece, queridos, é que o próprio Senhor disse a Josué, o próprio Senhor, ele traz uma estratégia, o próprio Senhor, ele traz a direção, o próprio Senhor, ele vai nos direcionar ao cumprimento da promessa. Existe promessa na minha vida e na sua vida, que eu e você, quando nós ouvimos o som do céu e caminhamos por essa verdade, caminhamos por essa palavra, haverá um cumprimento. Irmão, Josué ele já tinha experimentado o sobrenatural. Josué já tinha vivenciado momentos maravilhosos na companhia de Moisés. Anos e anos sendo alimentado no deserto. Todo dia, irmãos, era um maná. De dia, uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo. Meu Deus! Coisas sobrenaturais.
Havia um relacionamento de confiança. Havia uma caminhada de confiança, irmãos. Josué, irmãos, e Israel, eles estavam habituados, eles estavam acostumados com a naturalidade do sobrenatural. Eles estavam habituados. Todo dia tinha pão, todo dia tinha maná, todo dia tinha uma nuvem, todo dia tinha uma coluna de fogo, todo dia tinha algo sobrenatural que estava acontecendo, irmãos. Eu acredito que aqui já teve pessoas que participou de um culto e alterna o culto assim, que culto sobrenatural. Já teve alguns irmãos aqui que possam ter participado de uma vigília, de uma oração, diz que vigília sobrenatural. Que momento sobrenatural. Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou o seu poder. Irmãos, o sobrenatural na minha vida e na sua vida tem que ser natural. O sobrenatural na minha vida e na sua vida tem que ser natural. Nós precisamos, irmãos, olhar para aquilo que é sobrenatural e reconhecer que é natural na vida do crente. Aleluia. Alguns meses atrás nós estávamos lá no sítio, há uns 6 meses, chegou um jovem, irmãos. Esse jovem, por nome Mateus, há 8 anos, ele sofreu um acidente de moto. E ele anda com aqueles bichinhos que, ferrinho, você sabe qual é, né, irmão? Você está falando? 8 anos, a perna quebrada. E os médicos disseram para ele: não tem mais jeito, Mateus. Não tem mais jeito. A sua perna nunca mais vai voltar a ser normal. 8 anos, a perna do jovem solta, o osso. Até ele encontrar Jesus. Num culto ele chegou na igreja, aceitou Jesus, orei pela vida dele, a igreja impôs as mãos, oramos. E antes de eu viajar, estávamos no culto na Bela Vista, e eu me encontro com Mateus, sem fé nos pés, andando, normalmente, irmão. Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. Nós não podemos nos movimentar e nos acostumar, irmãos, a desfrutar de coisas sobrenaturais em momentos quaisquer, ou quando der certo, não. O sobrenatural tem que ser algo natural nas nossas vidas, e Josué estava habituado com o sobrenatural de Deus. E nós precisamos, irmãos, caminhar no sobrenatural. A instrução do Senhor nos direciona a conquistar a vitória. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos estarmos atentos à direção. Agora, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é o som que nós estamos ouvindo? O que é que eu e você desejamos conquistar? A direção que o Senhor trouxe a Josué: ei, eu vou entregar Jericó em tuas mãos. Não temas, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas, irmãos, uma conquista, ou um milagre, ou uma cura de uma pessoa, para aqueles que não conhecem, olha o que a Bíblia fala aqui, o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não vai compreender, mas eu e você, irmãos, que nós não somos simplesmente pessoas naturais, nós somos pessoas que vivem no sobrenatural. Nós temos que caminhar pela fé, nós temos que viver pela fé, temos que respirar pela fé. E quando nós caminhamos nessa visão, nós compreendemos que o Senhor tem grandes coisas a realizar. Deus tem grandes coisas a fazer, irmãos. Tem estratégias que aos olhos naturais são loucura. Tem estratégias que o Senhor ele vai dar, irmãos, que será incompreensível ao homem natural. Já pensou? Chega o Senhor e diz assim: ei, Josué, a estratégia é o seguinte: tu vai rodear a cidade de Jericó durante 7 dias. Os 6 primeiros dias tu vai dar uma volta.
No 7º dia, você vai dar mais voltas. E o que acontece? Que quando tocar a buzina e vocês gritar, os muros vão cair. Interessante que nós estamos num período de Copa, né? Finalizando hoje. Alguma torcida deve estar gritando até agora. Se vocês no início aqui do culto assim, almas, céus e famílias saradas, nem rachou, irmãos, a parede. Nem trincou. Sabe por quê, irmãos? Porque não é somente o som da nossa voz que vai fazer isso aqui estremecer. Porque o som da vitória, ela é momentânea. Mas o silêncio em obediência reverbera para a eternidade. O meu posicionamento, irmãos, o nosso posicionamento é caminhar em obediência. Agora, a missão de um líder é compartilhar, é repassar a visão de Deus. Para quê? Para que a visão de Deus seja estabelecida na terra. Para que o propósito do Senhor venha se cumprir nessa geração. A minha visão, a nossa visão, a visão dos pastores, a visão dos líderes, precisa estar alinhada à visão do céu. Nós precisamos corresponder àquilo que o céu está nos direcionando. Ouve, igreja. Ouve, igreja. Nós precisamos voltar a ouvir. Ouvir o som do céu. Porque, na verdade, muitas coisas sobrenaturais no nosso meio não acontecem porque nós estamos muitas vezes caminhando no natural. Não no natural daquilo que é sobrenatural, mas no natural daquilo que a terra produz. Você se lembra de Acabe? Quando estava com aquele embate juntamente com Elias? No momento onde o fogo desce, os sacerdotes de Baal são sacrificados, eles são mortos. Depois ele desce para se alimentar. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 6, antes disso, com o seu servo, ele estava em busca de ervas para alimentar o gado. Enquanto isso, Elias estava, servindo, buscando e sendo servido pelos corvos de Deus. Todos os dias. E quando aquele momento acontece, Elias ele sobe ao monte para desfrutar daquilo que o céu produz, e Acabe desce para desfrutar daquilo que a terra produz. Nós precisamos nos mover por aquilo que o céu está produzindo. Ouve, igreja. Ouve, igreja. Segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a obediência, irmãos, nos conduz à vitória. Josué capítulo 6, do verso 6 ao verso 14, há uma estratégia que é direcionada a esse homem. Para quê? Para que haja uma conquista. E quando eu e você, nós caminhamos em obediência, quando eu e você estamos ouvindo a direção e nos movendo para aquilo que Deus está nos direcionando, irmãos, haverá sim uma vitória. Olha o verso 6 que diz assim, ó: Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Eu e você, irmão, nós podemos aprender aqui que é necessário, é preciso estarmos na presença, vivermos na presença para conduzirmos a presença. Você e eu, nós necessitamos nos relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos buscar a sua presença, a sua face, nos render diante do altar, nos render na presença dele, porque há pessoas lá fora que faz parte da sua vida, da sua família, que estão a necessitar dessa presença. Que estão a necessitar dessa presença. E muitas vezes nem sabem disso. E muitas vezes nós nos calamos diante de muitas coisas. Verso 7 ao 9 vai dizer assim: E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade,
e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia, e os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam a buzina, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. E iam os sacerdotes. Irmãos, caminhar em obediência é ter fé. É ter fé, irmãos, para aplicar o direcionamento de Deus. Porque vai ter momentos, irmãos, que vai ter circunstâncias que vão tentar te paralisar, vão tentar abalar as tuas estruturas, para que você não permaneça na caminhada, para que você não continue na direção. Mas quando eu e você nos colocamos em uma posição de obediência, irmãos, e fé, nós caminhamos rumo à direção. Por quê? Porque há uma orientação. Irmãos, existem momentos na trajetória que eu e você devemos andar e adorar. Andar e adorar. Olha o verso 9, um finalzinho que vai dizer assim: e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando. Vai ter momentos, irmãos, que eu e você só precisaremos andar e adorar. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer. Continua andando, continua adorando, continua buscando, continua servindo. Ah, mas eu não estou com vontade de ir para o culto. Ah, eu não estou com vontade de ficar no acolhimento, na portaria hoje. Eu não estou com vontade de ir para a oração. Ei, irmão, vai ter dia que você não vai ter vontade, não. Porque é uma guerra, é uma luta da carne contra o espírito. Mas quando você está lá, quando você vem, quando você participa, sabe o que é isso? Maturidade. Porque você sabe ao Deus ao qual você está servindo. Vai ter momentos, querido, que no meio da batalha você vai ter somente que andar. Vai ter momento que você vai ter simplesmente que adorar. Sabe por quê? Porque a maior arma de batalha, irmãos, é a tua adoração. Quer um exemplo? Você se lembra de Paulo e Silas quando estavam no cárcere porque estavam pregando a verdade? A Bíblia vai dizer que eles oravam e adoravam. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 20, irmãos, verso 22, que quando os amonitas se levantam contra Josafá, a Bíblia vai dizer que eles cantaram louvores ao Senhor, e o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Sabe o que é, irmãos? Quando eu e você caminhamos e adoramos, e entendemos que a adoração é uma arma de guerra, vai ter momentos que você não vai conseguir corresponder aquilo que um dia você já correspondeu, mas quando você caminha em fidelidade, permanece em obediência, ouvindo o som do céu e adorando, a vitória é certa na sua vida. Deus vai refazer e construir caminhos novos. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Verso 10 diz assim, olha: porém ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá a palavra alguma da vossa boca, até ao dia que vos diga: gritai. Olha a instrução, irmãos, de Josué agora. Não foi uma estratégia de Deus, mas foi uma estratégia de Josué. Ele diz: porém ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu diga: gritai, e gritareis. Tem momentos, irmãos, que eu e você devemos caminhar em obediência. A estratégia que o líder deu foi: fica em silêncio. Se você procurar no texto, você não vai ver Deus pedindo para ficar em silêncio. Pelo menos não está escrito na minha Bíblia.
Quando Elias se apresentou diante de Acabe, Deus não prometeu fogo, prometeu chuva. Mas Deus correspondeu a uma palavra de posicionamento de um profeta. Eu e você, nós precisamos ser profeta nessa geração, irmãos. Homens e mulheres posicionados, para que Deus mude a circunstância da nossa nação. Amém, irmãos? Aleluia, você crê nisso? Quando eu e você aplicarmos a direção e a estratégia de Deus, viveremos coisas extraordinárias, irmãos. Olha o que a Bíblia fala aqui em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes a resposta de Deus não vem na sua vida, na sua história, naquilo que você tem colocado diante de Deus, porque a direção de Deus fica em silêncio. Você tem orado, clamado por alguma coisa e Deus está em silêncio. Mas muitas vezes a sua alma está gritando, a sua carne está gritando, a sua vontade está gritando, para realizar coisas mediante a força do seu braço, nem por força nem por violência, é pelo meu espírito. Vai ter coisas que você não vai resolver pela sua eloquência, vai ter coisas que você não vai conseguir solucionar com a força do seu braço, com as suas amizades, com o grupo, com o hall de influência que você tem. Vai ter coisas, irmãos, que vai ser necessário estarmos em silêncio, em obediência, para que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênção, para que haja o cumprimento da promessa. Então é necessário estarmos em silêncio. Pode ser, irmãos, que enquanto o povo estava marchando ao redor de Jericó, o povo de Jericó poderia dizer assim: bando de doido. Ah, os doidinhos, olha. Estão perdendo tempo. Estão fazendo o quê? Estão só cantando, só adorando em nada. Estão só tocando aí as harpas e não está acontecendo nada. Tem momentos, irmãos, que nós estamos, cantando, adorando. Mas a Bíblia diz: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas vezes nós estamos adorando, irmãos, mas o nosso coração está distante. Os nossos pensamentos estão distantes. Pode ser que enquanto eles estavam a marchar, a rodear a cidade, irmãos, eles poderiam estar zombando e escarnecendo, como os Sanbalates, como os Tobias. Esse muro aí vai cair, uma raposa vai passar e desmoronar tudo. Muitas vezes lançam pedra naquilo que você está realizando e fazendo. Mas o que eu e você nós precisamos fazer, irmãos, é permanecer em silêncio. Josué ele foi específico: não fareis ouvir a sua voz. Nós precisamos deixar Deus trabalhar, irmãos, porque Deus ele também trabalha no silêncio. Muitas vezes você não está vendo o agir invisível de Deus. Você quer ver o trovão, você quer ver o fogo descer, você quer ver a chuva chegar. Às vezes você está vendo só a nuvenzinha do tamanho da mão de homem, mas você quer ver a tempestade. Você quer ver o fogo descer. Ei, mas Deus está trabalhando no invisível, tu não está vendo. Aleluia. Tu não tem noção daquilo que Deus está preparando para a sua vida. Aleluia. Mas eu e você, nós precisamos simplesmente, irmãos, caminhar em obediência. Verso 11 ao 14 vai dizer assim: fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, entrando no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam a buzina, e os homens armados iam adiante deles, a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. A obediência, irmãos, ela nos leva ao cumprimento do propósito. Vai nos direcionar. 6 dias de propósito. Aconteceu.
6 dias o povo ali estavam tocando as buzinas. 6 dias o povo estava ali, as buzinas estavam ali sendo entoadas. O povo estava ali, e a arca estava ganhando território. Vai ter momentos que eu e você devemos só andar e adorar. Por quê? Porque enquanto eu ando e adoro, a presença ela vai começando a governar o ambiente. Muitas vezes está sendo governado nos nossos corações, irmãos, é os prazeres, são os deleites, as vontades. Mas quando nós adoramos e permitimos que a presença, ela sabe que seja direcional nas nossas vidas, irmãos, nós iremos viver coisas sobrenaturais, e isso vai se tornar algo natural nas nossas vidas. Mas entenda que toda promessa ela vai passar pela prova do tempo. Nem tudo vai acontecer na minha hora, nem tudo vai acontecer no tempo que eu quero. Mas quando o seu coração estiver aplicado, como aconteceu, irmãos, na vida de Daniel, capítulo 10, fala que ele aplicou o seu coração a orar. E a Bíblia vai dizer que durante 21 dias houve uma guerra no reino do Espírito e a resposta não vinha. Mas a Bíblia vai dizer que no primeiro dia que o coração daquele homem aplicou-se a orar, a buscar a presença, houve resposta de Deus. De repente as coisas estão em silêncio. Mas se a aplicação no seu coração em buscar a face do Senhor, é questão de tempo para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para caminhar para um final. O som do silêncio, irmãos, ele é mais poderoso do que o grito da vitória. Verso de número 15 e 16 vai dizer assim: E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E no verso 20 vai dizer: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram aquela cidade. Irmãos, o som do silêncio, ele é mais poderoso do que o grito da vitória. Porque não foi simplesmente somente o grito daqueles homens, mas foi o tempo de silêncio que eles permaneceram em obediência. Vai ter coisas que Deus ele vai nos ensinar, irmãos, em um tempo de silêncio. Vai ter coisas que Deus ele vai desconstruir primeiramente dentro de nós. Dentro de nós. Para que nós possamos alcançar os objetivos e as vitórias que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Não é somente, irmãos, o grito que é ecoado. Porque o grito que é ecoado, pastores, é momentâneo. Mas um posicionamento em silêncio, em espera, em obediência, te direciona para a eternidade. Converge o teu coração à eternidade. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é obedecer a direção para viver a promessa. Para viver. Quando nós estamos em silêncio, obedecendo, Deus ele vai nos direcionar ao cumprimento, mas quando nós vivemos ela, colocamos em prática, estamos, passando pelo processo, caminhar, irmão, 6 dias, rodeando a cidade, o povo escarnecendo, está perdendo tempo, querido, indo para a igreja orar pelo teu esposo, tu está perdendo tempo fazendo esses propósitos, está perdendo tempo. Tu está perdendo tempo entregando o teu dízimo. Tu está perdendo tempo participando de uma célula. Poderia estar fazendo outras coisas. Tu poderia estar trabalhando mais, se envolvendo mais, aplicando na tua empresa, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo prosperar os teus negócios. Tu poderia estar rendendo muito mais naquilo que tu sabe fazer. Tu está perdendo tempo nesse propósito. Tu está perdendo tempo nesse ato, tu está perdendo tempo nessa consagração. Mas o silêncio, irmãos, o som do silêncio, a obediência, ela vai convergir o teu coração.
É um tempo de preparação para viver um processo de transformação de dentro para fora, para que você possa discernir o som do céu. Porque quando nós não discernimos o som do céu, nós somos governados por aquilo que a terra produz. Mas quando nós somos, direcionados pela voz do Altíssimo, pela estratégia de Deus, a vitória é certa. O som do silêncio, irmãos, o som da obediência, ela é poderosa para destruir a resistência do inimigo. O grito da vitória, irmãos, não derrubaria as muralhas, não derrubaria. Mas o que fez esse sobrenatural acontecer foi um posicionamento de obediência de um povo temente, de um povo que estava habituado a viver o sobrenatural. Eu e você, nós precisamos, irmãos, olhar para aquilo que é sobrenatural e viver com naturalidade. Tem que ser natural o cego voltar a enxergar, tem que ser natural o paralítico voltar a andar, tem que ser natural, irmãos. Nós precisamos viver níveis mais profundos de entrega, níveis mais profundos de rendição. Para quê? Para que aquilo que é natural nas nossas vidas alcance aqueles que não entendem o que é sobrenatural de Deus. Sou eu, é você. Somos nós, irmãos. Deus te chamou para ouvir o som do céu. Deus, Ele te chamou para fazer parte de um exército, a caminhar em unidade, a caminhar por uma direção, para que as muralhas caiam, para que vidas sejam resgatadas, para que a sua família seja liberta, para que pessoas que fazem parte da sua convivência, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde você vem estar, você venha ser um agente de transformação, caminhando em obediência, caminhando pela verdade, pela palavra, em santidade, olhando para a presença, sendo um homem e uma mulher posicionado para quê? Para que o sobrenatural de Deus aconteça através da sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, para que Deus possa mover aquele lugar de forma sobrenatural, irmãos. O som do silêncio, ele tem um poder para destruir a resistência do inimigo. Ele vai ficar louco, porque a obediência é a direção, irmãos, que nos torna vitoriosos. Ele vai ficar bravo, doido. Ele vai falar mal de ti em todo canto. Tá doido, perdendo tempo. Ele vai lançar os seus ardis contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Vai levantar pessoas de longe e pessoas de perto. Vai levantar pessoas que se assentou até na tua mesa. Vai levantar pessoas até que um dia você já serviu. Mas quando você caminha em obediência, olhando para a verdade, posicionado, querido, você vai permanecer em silêncio. Sabe por quê? Porque o som do silêncio, ele é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Porque o som do silêncio manifesta o som do céu. Obediência, perseverança, santidade, olhar para a minha presença, ser direcionado pela minha presença. O que tem falado mais alto no teu coração ou aos teus ouvidos? É o som da obediência ou são as lamentações da sua alma? O que tem gritado mais alto nesses dias? Porque quando eu e você nós colocamos em obediência, irmãos, a estratégia, a direção, quando nós colocamos em obediência à palavra dele, as muralhas vêm ao chão. Quais são as muralhas que precisam vir ao chão na sua vida? São as muralhas do orgulho? São as muralhas do pecado? Quais são as muralhas que precisam vir ao chão? Será que são as muralhas da falta de perdão? Quais são as muralhas? Será que é a muralha da prostituição? Quais são as muralhas que precisam vir ao chão?
Será que é a muralha da idolatria? Porque idolatria, irmãos, não é somente se prostrar diante de uma imagem, não. É você adorar o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, os seus bens. É você se mover por aquilo que a terra produz. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco primeiramente o reino, eu tenho prioridade. Quando eu busco o reino e a justiça, eu tenho um propósito. E quando as demais coisas são acrescentadas, eu entendo que o Deus de provisão, Ele vai corresponder o meu posicionamento de homem fiel a Deus. Mas eu preciso ter prioridade e propósito, para que eu possa desfrutar da recompensa daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quais são as muralhas que precisam vir ao chão? Estamos concluindo, e para concluirmos, gostaria de convidar o Ministério de Louvor, por gentileza. Aleluia. Quais são as muralhas, irmãos, que precisam vir ao chão? Quais são as muralhas? Quais são as conquistas que você tem almejado nesse tempo? O grito da vitória, irmãos, é momentâneo, mas o som do silêncio te direciona para aquilo que é eterno. O silêncio, querido, vai te trazer uma compreensão em Deus, porque somente Ele proporciona, somente Ele vai nos levar a uma compreensão de dependência. Somente nele nós iremos desfrutar. Somente nele nós iremos alcançarmos o propósito, a vitória. A maior vitória que eu e você podemos ter nos dias atuais é permanecermos perseverantes até o fim. Aleluia. A Bíblia nos ensina que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória. Mais do que vencedores. Nós somos vencedores em Cristo. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você viéssemos ter vida. Aleluia. Agora, para que eu e você venhamos desfrutar dessas vitórias, precisamos viver na plenitude da sua palavra. Vivermos a sua palavra, caminhando mediante a fé, crendo que vai se cumprir todas as suas promessas. Acreditando que a sua palavra é viva. Acreditando que essa palavra transforma ainda hoje, acreditando que ela pode mudar as circunstâncias, porque o Senhor, irmãos, já tem nos dado em nossas mãos, da mesma forma que o Senhor disse a Josué: ei Josué, eu já tenho dado Jericó em tuas mãos. O Senhor já tem dado aquilo que você precisa conquistar, está em suas mãos. Confia, acredita. Ele te deu autoridade como filha. Ele te deu autoridade como filho. Posiciona-te. Alinha o teu coração. Para que você possa ouvir o som do céu. Para que você possa se movimentar por aquilo que o céu está direcionando. Ele já tem entregado estratégias em tuas mãos. Mas ele também já disse: filho, eu já tenho entregue. Caminha por esse caminho. Alinha novamente o propósito do teu coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós saímos do caminho. Muitas vezes nós deixamos de caminhar pelo caminho que o Senhor nos direcionou. E queremos conquistar ainda assim. Da mesma forma. Mas o Senhor está te chamando nessa noite a voltar para o caminho. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã eu farei grandes coisas na sua vida. Olha para a presença, segue a presença. Esteja posicionado como um sacerdote que conduz a presença. Esteja posicionado, porque vai chegar um lugar onde você vai colocar a planta dos seus pés e coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida. Aliancie o teu coração com o Senhor, para que você possa desfrutar daquilo que o céu está produzindo. Muitas vezes, a nossa alma está gritando, irmãos. Fica de pé nessa noite.
Muitas vezes a nossa alma está gritando com muitas coisas que estão ao nosso redor. Mas o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é simplesmente que eu e você venhamos ter um posicionamento de obediência em tudo. Porque tem momentos que a nossa alma está gritando tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Aquieta-te, ó minha alma. Descansa em mim e saiba que eu sou Deus. O que nós precisamos fazer é simplesmente caminhar em obediência, irmãos. Porque aquilo que Deus tem para realizar na sua vida é algo extraordinário. É algo maravilhoso. Porque o som do silêncio ele vai ser muito mais poderoso do que o grito da vitória. Porque o grito da vitória ele é momentâneo. Mas o som do silêncio, da espera em Deus, da obediência ao Senhor, ele vai trazer uma vitória certa. Somente Ele que pode trazer a vitória. Somente Ele que pode conceder. Somente Ele. Somente Ele. Apaga as luzes aí. Gostaria de orar. Gostaria de adorar contigo. Eu gostaria de que você ouvisse o som do céu nessa noite. Eu queria que você silenciasse toda a voz que há na sua alma nessa noite. E que você possa dizer assim: Senhor, eu quero ouvir o som do céu. Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu quero aprender a estar em silêncio. Eu quero aprender, Senhor, a silenciar a minha alma. Eu quero aprender, Senhor, a ouvir a tua voz. Eu não quero, Senhor, que a minha alma grite, mas eu quero silenciar todas as vozes, para que eu possa ouvir somente a tua voz. Ouve, igreja, aquilo que o Senhor tem a falar ao teu coração nessa noite. Ouve, igreja, porque Ele quer te levar novamente a caminhar, olhando para a presença, sendo conduzido pela presença, em uma vida de intimidade, em uma vida de santidade. Ei, para que você venha viver e desfrutar do sobrenatural. O sobrenatural ele não pode ser algo do acaso, não, mas tem que ser natural na sua vida. Natural na sua vida, um coração em chamas, rendido, entregue na presença. Para onde você vem estar, aonde você vem ser direcionado e conduzido, naquele lugar, venha ser o lugar onde haverá um manifestar extraordinário. O Jordão vai se abrir, as impossibilidades tornarão possível. Por quê? Porque há um posicionamento de um homem, de uma mulher fiel, que olha para a presença, que obedece a voz de Deus, que busca santidade, que está posicionado, que está caminhando, olhando, observando a direção da presença. Um coração aliançado. Senhor, é nesse lugar que nós queremos estar. Nos atrai de volta, Espírito Santo, ao lugar da intimidade, ao lugar do relacionamento, ao lugar, Senhor, nós iremos ouvir a tua voz. Nós queremos estar em silêncio, no lugar da intimidade, para que todas as vozes sejam silenciadas. Só não a tua, Senhor, só não a tua. Fala conosco, fala com a tua noiva, enquanto nós adoramos ao Senhor. Traz direção, cumprimento de estratégias, Senhor. Fala novamente ao teu povo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor.